Olá, graça e paz. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, compartilhando aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, né? Diretamente para o coração de cada um de vocês que irão assistir esse vídeo. Estou muito feliz, né? Porque estamos chegando no final dos propósitos. No meu livro são 40 dias, né? Mas eu sei que tem alguns livros, né? A edição nova, que tem 42 dias. E o Senhor tem nos abençoado, né? Com todos esses temas, com tudo que o Senhor tem nos falado. E nós estamos no último propósito. O último propósito, ele fala sobre que nós fomos feitos para uma missão, para cumprir uma missão. E qual é essa missão? A gente já sabe que nós temos o ID. Vão e façam discípulos de todas as nações. Sim, e hoje, no 37º dia, nós vamos falar sobre partilhando sua mensagem de vida. Como assim, Delma? Partilhando a mensagem de vida? Eu tenho mensagem de vida? Tem, com certeza, porque eu também tenho. Todos nós que aceitamos Jesus em nosso coração, cremos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós temos o Espírito Santo nos guiando, então nós temos mensagem de vida, vida e esperança. Quem crê no Filho de Deus tem o testemunho dele nele. Então nós temos o Espírito Santo dentro de nós que testifica no nosso espírito e assim nós somos testemunhas do que o Senhor faz e fez nas nossas vidas. O que o Senhor Jesus fez na minha? O que o Senhor Jesus fez na sua? O Espírito Santo, ele nos mostra. E ainda mais, nós temos as nossas próprias experiências. Não só, nós não ficamos só assim, não de menosprezo, tá? Mas com aquilo que Jesus fez na cruz, que já seria o suficiente, né? Já seria excelente, o suficiente. Eu não preciso de mais, mas o Senhor é tão lindo e tão maravilhoso que Ele sempre nos dá mais, sempre, sempre, sempre nós temos uma experiência com Ele. E isso é 1 João 5:10. A vida de vocês ecoa a palavra do Senhor. As notícias sobre sua fé em Deus são conhecidas. Já não temos mais nada a dizer. Vocês são a mensagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Então, nós já somos a mensagem. O Senhor não precisa se mostrar mais como ele fazia no Antigo Testamento, né? Com aquelas fogo caía do céu, nuvem, tudo isso. A gente sabe que o Senhor é muito poderoso e Ele pode fazer isso se Ele desejar. Mas não há mais essa necessidade de se mostrar, porque Ele se mostra em nós, nas nossas vidas. No meu dia a dia, o Senhor se mostra. As pessoas têm que ver Cristo na minha vida, porque se eu não estiver mostrando Cristo na minha vida, significa que eu não estou vivendo o que Cristo deseja que eu vivo. Eu não estou me tornando semelhante a Ele. As pessoas não estão vendo o que o Senhor deseja que as pessoas vejam em mim. Certo? Então vamos seguir aqui, senão já... Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Então, quando você se tornou cristão, tornou-se também um mensageiro de Deus. Ele quer falar ao mundo usando você, usando a mim. Falamos a verdade diante de Deus como mensageiros de Deus. E isso está em 2 Coríntios 2:17. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas o que, Delma? O que? Eu nasci num lar cristão, não tenho muitas experiências, não tenho nada. O que eu posso compartilhar? Aquele irmão, olha, ele nasceu já de uma maneira diferente. Ele já foi lá no mundo, tem um testemunho. As pessoas falam assim, fulano tem testemunho. Aquele não tem testemunho, não. Né? Já estava aqui desde criança. Igual, minha mãe começou a ir à igreja
quando eu ainda era criança. Então, mas eu tenho testemunho de vida, eu tenho testemunho, eu tenho experiência. Se você mexer aí na sua cabecinha, você vai ver o quanto o Senhor fez na sua vida e o quanto Ele ainda está fazendo na sua vida. E é essa mensagem aí que você tem que proclamar. Proclamar. Ai, eu era uma mentirosa. Eu mentia demais. Ah, eu era muito orgulhosa. Isso também é testemunho, gente. Não é só coisa esplendorosa. Ah, eu era uma prostituta e hoje eu não sou mais. Não, não é só isso. Ah, eu era um drogado e hoje eu não sou mais. Ah, eu bebia e hoje eu não bebo mais. Não, não é só isso, não. O Senhor vai muito mais, ó. Muito além disso, muito além. Então, mexe aí que você vai ver. Mas isso é apenas o quê? Aqui, ó. Você pode sentir que não tem nada para compartilhar, mas isso é o diabo tentando mantê-lo em silêncio. É o diabo falando assim: não, filha, fica quietinha, não fala nada para ninguém, porque o Senhor não transformou nada em você. Você continua igual, tá? Você pensa que tá fingindo para os outros, mas você continua a mesma coisa. Isso não cai nisso, não caia nisso, porque isso é enganação demoníaca, certo? Você possui um testemunho de experiências que Deus deseja usar a fim de trazer outras pessoas para a família de fé. Então, essa é a mensagem de vida. E essa mensagem ela está dividida em 4 partes, como diz o autor aqui. O nosso testemunho, tá? Que é a história de como você iniciou o seu relacionamento com Deus. As suas lições de vida, né? As mais importantes lições que Deus lhe ensinou, tantas coisas. As suas paixões devocionais, que é as questões pelas quais você mais se interessa segundo a forma, lembra da forma? Então, que Deus lhe deu. Nós aqui do grupo da sala de oração, nós sempre temos algo para compartilhar umas com as outras e nós sempre somos abençoadas com as histórias. Nós sempre somos recebemos assim do Senhor. Nós ficamos alegres umas com as outras, porque a gente entende que o Senhor, ele não para. Ele não para, ele quer sempre mais, quer sempre nos conceder mais, sempre. Então, quando nós buscamos viver junto com o Espírito Santo, o Senhor tem sempre mais para nos dar. E isso nos empolga, nos faz querer ir mais além. E a mensagem de salvação, gente, não tem como menosprezar o que Cristo fez por nós lá na cruz do Calvário. Não tem como menosprezar o que o Senhor, como o Senhor viveu aqui nessa terra e como eu posso dizer que eu não quero ser como Cristo? Não é possível caminhar neste mundo vivendo, dizendo não para o Senhor todos os dias. Não é possível. Só se você não quiser ter uma vida sobrenatural aos pés do Senhor Jesus. Ah, todo dia vai sair fogo da sua casa? Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você parar de olhar só as coisas naturais aqui e entender as coisas que vêm do alto, meu querido, minha querida, não tem como você não querer mais de Deus. Não tem, é impossível. Deixa eu continuar. Então, primeiro, sua mensagem de vida inclui seu testemunho. Como assim? O testemunho é a história de como Cristo transformou a sua vida. Então, eu posso ter nascido num lar cristão, claro que eu posso, mas eu posso ter sido transformada. Por quê? Pensa comigo. Não é porque eu nasci no lar cristão que eu não tenho que aceitar Jesus no meu coração, não tenho que ter uma transformação de vida, não tenho pecados, não. Pelo contrário, eu sou pecador tanto quanto o irmão que estava no mundo e veio para cá, né? Pro lado cristão, vamos dizer assim. Então, eu tenho que olhar e se eu posso cumprir os 9 mandamentos, vai. E se eu erro se eu não cumpro um mandamento, eu estou errada. Eu não estou cumprindo a lei toda. Eu sou julgada como se eu não estivesse cumprindo nada da lei. E aí, o que acontece? Eu sou pecadora.
E não adianta eu estar cumprindo o mandamento de não matar, mas eu tô roubando. Ah, ele só furta, mas ele não mata ninguém. Tá pecando do mesmo jeito. Ah, mas ele só ele só fala palavrão, mas ele não mente. Tá pecando do mesmo jeito. Não interessa o tamanho do pecado, porque o Senhor não nos julga por tamanho. Pecado não tem tamanho. Pecado é pecado. E o Senhor, ele vai nos cobrar dos pecados. Se nós não nos arrependermos, o Senhor vai vir cobrar de mim e de você. E aí, mas ele fez tanta coisa ruim de repente, uau. Não, mas o Senhor derramou o sangue na cruz por ele, por mim e por você, certo? Então, é nisso que nós temos que entender. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus para fazer a sua obra e falar por ele, a fim de dizer aos que estão nas trevas ou na luz a diferença que ele fez para vocês. Então, essa é a essência do testemunho. Simplesmente compartilhar experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Pronto. Em um tribunal, não se espera que a testemunha debata o caso, comprove a verdade ou insista em determinado veredito. É isso. Porque eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu tenho que simplesmente falar a verdade. Eu era assim e hoje eu sou assado. Eu era, sei lá, eu era orgulhosa e hoje, graças a Deus, tô muito menos orgulhosa. Então, é nisso que a gente tem que ver. Eu bebia, hoje eu não bebo mais. Olha só, como que foi isso? Isso foi assim, ó, foi de um dia pro outro, foi um processo, foi... eu aceitei Jesus, mas demorou 2, 3 dias. Então, todo mundo tem uma história diferente. Mas eu tenho que acreditar? Não. Você pode me contar? Pode. Você pode ser uma testemunha. E eu posso falar assim, tá, mas não quero. Eu tenho esse direito. Porque não é você que me convence, não sou eu que convenço ninguém. É o Espírito Santo. Então, eu só preciso falar a verdade. Eu não preciso comprovar a verdade. Tá? Porque isso é trabalho do advogado. E quem é o nosso advogado? É Jesus. A testemunha simplesmente conta o que aconteceu. O que aconteceu? Eu não andava e hoje eu ando. Eu estava doente, assim, assim, assado. E Jesus veio e me curou. A pessoa pode acreditar como não. Aí é dela. Eu sei o que o Senhor fez por mim. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas. E não, vocês serão meus advogados. Ele não disse isso. Ele quer que você conte sua história aos não cristãos. Dar testemunho é uma das principais tarefas de sua missão neste mundo, porque é algo único. Porque muitas vezes, meus queridos, só o seu testemunho, só das pessoas verem o que você faz, como você anda, as pessoas acabam querendo vir para Jesus. Às vezes, pessoas que você nem imagina, nem sonha. Entende? É isso. É nisso que a gente tem que olhar, sabe? Porque o nosso testemunho é forte. Não é o que eu falo, mas é o que eu vivo. Muitos pais vão entender isso. O que eu tô querendo dizer? Pro filho, por exemplo. Pro filho, você pode falar. Se você não fizer conforme você fala, ele vai olhar pra sua cara e falar assim, ué, mas não é a senhora que fala que é pra fazer assim? Por que a senhora tá fazendo assado? É o primeiro a apontar que você tá fazendo errado. E é isso, as pessoas lá fora, as pessoas do mundo, elas falam assim, ué, mas você não é cristão? Por que você tá fazendo isso? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o falso testemunho. Né? Não posso dar falso testemunho, porque isso é muito importante. Del, mas eu não tenho que pensar nos... Tem que pensar sim, é nossa responsabilidade. Não deixar dúvidas. Não deixar dúvidas. Não deixar ele achar, se fulano faz, eu também posso fazer. Ele é da igreja e tá fazendo, porque que eu tô fora?
Eu, para ser crente igual a ele, imagina, prefiro continuar onde eu tô. E isso é triste, porque tem muitos cristãos fazendo isso. Eita, vamos continuar aqui. Não há outra história exatamente igual à sua, então somente você pode contá-la. Pode ter história parecida, mas igual não. Muitas pessoas podem ter saído do vício, mas cada uma de uma maneira diferente. Pode reparar. Uma foi instantânea, a outra o Senhor foi tirou os demônios rapidinho, já estava liberto. Outra precisou de um processo lento e demorado. Então é sempre uma história diferente, uma maneira diferente que o Senhor age. Se você olhar os milagres que Jesus fez e da maneira como o Senhor salvou as pessoas, né? Porque muitos ele fez milagre e salvou. Alguns não. Alguns só quiseram milagre e saíram correndo. Ou muitos não. Muitos o Senhor fez questão de salvar. Fez questão de dizer, vá, tua fé te salvou. Certo? Então é isso. Mas pode ver. Milagres, ele libertou, fez pessoas enxergar diversas, né? Tem várias lá. Mas cada uma de uma maneira. Pode ver. Um ele fez uma borrinha, passou no olho, o outro ele mandou fazer não sei o que. Cada um de uma maneira. Outro ele falou, olha e vê, né? Mais ou menos assim. Então, mas cada um de uma maneira. Por quê? É isso que é a diversidade no Senhor. O Senhor é detalhista, o Senhor é diverso, o Senhor é ilimitado. Se deixar de compartilhar, ela perderá sua importância, que é o seu testemunho, a sua história. Você pode não ser um mestre da Bíblia, pode, mas é uma autoridade quando se trata de sua vida. Até porque é difícil argumentar com uma experiência pessoal. Como que você vai argumentar? Como que você vai dizer? Ah, imagina, não. Não tem como, porque a pessoa, ela vai falar com a empolgação que o Senhor deseja. Ela vai contar com aquilo saltando do coração dela, brilhando, porque é isso que o Senhor deseja. Seu testemunho pessoal é mais eficaz que um sermão, porque os não cristãos veem os pastores como vendedores profissionais, mas veem você como um cliente satisfeito. Logo vão lhes dar mais credibilidade. E de fato, é mais fácil relatar histórias pessoais que explicar princípios. E as pessoas gostam de ouvir histórias, então é muito mais fácil, mais prático. Ah, tá bom, Delma. Mas a Bíblia diz o seguinte: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Ai, o que você tem? Olha, eu sinto que você tem um brilho especial. Eu sinto que você faz as coisas, procura fazer o mais correto possível. Eu sinto que você é honesto, respeitado, né? Onde você vai, você ajuda as pessoas. O que você tem de especial? O que você vai falar? Ah, é nada, eu não tenho nada, imagina, eu sou uma pessoa comum. Não, eu tenho um melhor amigo, eu tenho um amigo íntimo comigo, que me ajuda, me orienta. É esse amigo que me faz seguir. É Jesus, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim. Esse é o brilho que você vê. É isso que você vê. E é maravilhoso estar junto dele. É maravilhoso segui-lo. Oh, Senhor. Porém, a melhor forma de estar pronto é escrever nosso testemunho, então memorizar, né? Principalmente pessoas que acabaram de se converter. É interessante esse método. E ele divide aqui em 4 partes. Mas, filho, fica à vontade. Fique à vontade para falar da maneira que que o Espírito Santo ele dirige. Se a gente seguir passos, o que vai acontecer? A gente se perde, a gente se prende. Não, deixa o Espírito Santo te guiar. O Espírito Santo te guiando, você vai conseguir passar tudo o que aquela pessoa precisa ouvir. Tudo.
Não vai faltar nada, tá? Mas ele deixa aqui, ó. Como era a minha vida antes de conhecer Jesus, como percebi que precisava de Jesus, como comprometi minha vida com Jesus e a diferença que Jesus faz na minha vida. Sem Jesus não dá. Sem Jesus a gente não consegue. Sem Jesus a gente não faz. Certo? Aqui. Sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. A segunda parte de sua mensagem de vida são as verdades que Deus ensina a partir de suas experiências com Ele. Porque o Senhor, Ele não faz assim, né? Uma transformação radical. E rapidinho. Opa, somos excelente já. Não, é um processo de santificação. Certo? E aí vem as experiências. O Senhor vai nos moldando do caráter cristão. Certo? E aí cada características do cristão vem no nosso coração e a gente começa a praticar. E aí é onde a gente vai tendo que experiências com o Senhor. E aí vem outra coisa, e o Senhor vai nos mudando, e assim vai. Trata-se de lições e discernimentos que você continuamente aprende sobre Deus, envolvendo relacionamentos, problemas, tentações e outros aspectos da vida. Davi orou o seguinte: Deus, ensine-me lições para viver, para que eu permaneça no caminho. Infelizmente, é comum não aprendermos nada com o que nos acontece. É comum isso. Às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Às vezes a gente acha o Senhor não tem nada para mim. Eu tô nessa vida medíocre, eu não tiro lições. O que o Senhor quer que eu aprenda com esse problema, com essa tentação? Por que esse negócio não sai de mim? Por quê? Qual o motivo? Infelizmente é comum isso. Sobre os israelitas, a Bíblia diz o seguinte: repetidas vezes os resgatou, mas eles nunca aprenderam, até que finalmente seus pecados os destruíram. Porque o Senhor, Ele vem, se mostra, e aí se você não caminhar, não deixar o Senhor dirigir, você vai viver o quê? Voltando pro lamaçal do pecado, sabe? A gente vai o quê? A gente é como se, sabe, cara, animal? Animal vai, você vai lá, dá aquele banho nele, fica cheiroso, bonito. Quando você olha, de repente, ele já foi pra sujeira e fez bagunça. A gente é assim com o Senhor. A gente acha que a gente vai na igreja no domingo, aí sai de lá, ó, brilhando. Aí chega na segunda-feira, a gente começa o quê? A se lambuzar na lama do pecado. Se a gente não se a gente mesmo não ser ali, ó, rígido conosco, se a gente for deixando, de repente a gente volta tudo. E tá vivendo no quê? Na carne de novo, tá vivendo, se lambuzando do pecado. Pra quê? Pra chegar no domingo, o Senhor ir lá dar outro banho na gente, tal, né? Deixa a gente limpinho, pra segunda a gente tá fazendo de novo as mesmas coisas. Gente, andar com Cristo, andar com o Espírito Santo, é você viver novidade de vida, é você andar em novidade de vida. Não vem falar pra mim que eu vou à igreja no domingo e na segunda eu tô igual. Que isso não é verdade. Ou quando a gente caminha com o Senhor todos os dias, o Senhor nos molda. O Senhor só não molda quem não quer. Só não molda quem não quer. O Senhor só não mexe em quem não quer. Porque o Senhor, Ele não sai invadindo o coração de ninguém. Não sai invadindo a alma de ninguém. O espírito de ninguém. O Senhor não faz isso. Mas lembre-se, você não está sozinho. O Espírito Santo habita em você. Habita em mim. Quando alguém está querendo aprender, o conselho de uma pessoa experiente vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro.
Caminhe com alguém especial. Escreva as principais lições de vida que você aprendeu. Compartilhe, né? Devemos ser gratos a Salomão por tê-lo feito, pois ele nos deu os livros de Provérbios e Eclesiastes. Foi isso que Salomão fez. Ele compartilhou a sua vida conosco. Ele escreveu nos dando altos conselhos. E a gente pode fazer isso com outras pessoas também. Pessoas maduras desenvolvem o hábito de extrair lições de experiências do dia a dia. Insisto que você faça uma lista. Aqui, ele coloca aqui algumas perguntas para avivar sua memória e fazê-lo começar a escrever. O que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus me ensinou com a falta de dinheiro? O que Deus me ensinou com a dor, a tristeza ou a depressão? O que Deus me ensinou durante a expectativa? O que Deus me ensinou com a doença? O que Deus me ensinou com a decepção? O que aprendi com a minha família, minha igreja, meus relacionamentos? O grupo a que pertenço e os que me criticam? O que eu tenho aprendido? O que Deus me ensinou com cada fase da minha vida? Sua mensagem de vida inclui compartilhar suas paixões pelas coisas de Deus. Nosso Deus é um Deus apaixonado. Ele ama apaixonadamente algumas coisas e apaixonadamente ele detesta outras, tá? À medida que você se torna íntimo do Senhor, ele faz sentir uma paixão por algo que realmente importa para ele, de modo que você passa a ser seu porta-voz no mundo. Pode ser uma paixão por um tipo de problema, por um propósito, um princípio ou por um grupo de pessoas. Seja o que for, você se sentirá compelido a falar a esse respeito e a fazer o que estiver ao seu alcance para mudar a situação. De fato, o Senhor coloca, coisas no nosso coração. Às vezes começa com uma simples indignação com alguma situação que está ali no seu meio e de repente você está lutando por aquele povo, lutando por alguma causa, uma causa justa, tá? Não é qualquer coisa, tá? Não é qualquer coisa. O Senhor que nos direciona, porque o Senhor coloca em nós o querer e o realizar, ok? Você não consegue deixar de falar a respeito das coisas que mais lhe despertam interesse. Não consegue. Jesus disse: o coração do homem determina o que ele fala. Temos na Bíblia 2 exemplos disso. Davi, que declarou: o grande interesse que tenho por ti e pela tua casa arde como uma fogueira dentro de mim. E Jeremias, que disse: a tua mensagem queima como fogo em meu coração, e meus ossos não posso me manter em silêncio. E é verdade, gente. Quando o Senhor coloca aquilo no nosso coração, a gente queima, nosso coração queima por aquilo. Há uma paixão, há algo avassalador dentro de nós que precisa ser falado, precisa ser dito, feito, tudo. É isso que o Senhor faz conosco. Então, Deus concede a algumas pessoas o ardor para defender uma causa. É quase sempre um problema que foi sentido na pele. Tem tantas pessoas que lutam por quê? Por violência de mulher, violência de criança, drogados, por tantas lutas, gente, tantas causas o Senhor vai colocando dentro de nós, né? Pessoas que passou por depressão, pessoas que têm determinadas doenças, o Senhor nos levanta a fazer porque tem tantas coisas, né? E isso é maravilhoso. Deus usa pessoas apaixonadas para promover o reino. Ele poderá fazê-lo apaixonar-se pelo trabalho de implantar igrejas, fortalecer famílias, financiar traduções da Bíblia. Olha só, treinar líderes cristãos. Então o Senhor vai te alcançar com algo maior. Precisei sair correndo, vim trazer os meninos aqui no jiu-jitsu, mas eu não vou deixar de terminar esse vídeo aqui. Então nós falamos o quanto
o Senhor coloca o desejo no nosso coração, o querer, né, e o realizar. Tantas coisas, né? Tantas coisas o Senhor pode. E se você pedir a Deus, Ele fará seu coração arder por algum país, né? Algum grupo específico. É assim que as pessoas acabam se tornando missionários. Vou lá na África. Vou aqui em Manaus, Amazonas, ajudar aquelas pessoas, grupos ribeirinhos. Cracolândia. Olha só. Então, o Senhor, Ele coloca essa vontade em nosso coração. Deus nos concede diferentes paixões, a fim de que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito no mundo. Lindo, né? Você não deve esperar que alguém se entusiasme por sua paixão. A sua paixão é sua, não é do próximo, é sua. O Senhor, Ele colocou no seu coração, Ele colocou no meu coração a minha paixão. Certo? Devemos ouvir e valorizar as mensagens de vida uns dos outros, porque ninguém tem tudo para dizer. Não tem. Jamais menospreze a paixão que Deus concedeu a outra pessoa. A Bíblia diz: é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Então, isso é lindo. Né? E normalmente o Senhor levantou aquele lá do passado e vem você, levanta para fazer também. E olha só, são tantas pessoas neste mundo, são tantas pessoas que sempre tem o sol nasce para todos, né? Sempre tem aquilo que o Senhor deseja que você faça. E por último, né, sua mensagem de vida inclui as boas novas. Lembra que nós falamos aqui, a nossa mensagem de vida, o que precisa ser feito? Então, ela precisa incluir as boas novas. Começa com, ela precisa incluir as lições de vida que você aprendeu, né? Ela precisa incluir seu testemunho, sua lição de vida que você aprendeu. Ela precisa compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus. E ela precisa incluir a mensagem de boas novas, porque não adianta só eu fazer o bem e não levar a mensagem de salvação, não levar as boas novas. Adianta eu só dar um prato de comida para alguém e esquecer de falar para ela quem é Jesus? O que são as boas novas? As boas novas revelam como Deus justificou a humanidade. Isso tem seu início e seu fim mediante a fé. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando mais em consideração o pecado das pessoas contra Ele. Essa é a maravilhosa mensagem que Ele nos deu para anunciar aos outros. Então, essa é as boas novas. Quando confiamos na graça de Deus para nos salvar, pelo que foi realizado por Jesus, nossos pecados são perdoados, passamos a ter um propósito para viver e nos é prometido um futuro lá no céu. Essa é a mensagem de boas novas. Então, existem centenas de livros, né, que nos ensinam aí a pregar a palavra. Mas o que mais motiva as pessoas, o que mais toca no nosso coração é o testemunho das pessoas. Testemunho. Quando as pessoas testemunham do que Cristo fez na vida dela. Isso que traz convicção. Certo? O mais importante é que eu e você aprenda a amar os perdidos, tal como Deus os ama. Deus nunca criou uma pessoa por quem não sentisse amor. Todas são criadas dentro desse amor. Todas são importantes para Ele. Não interessa o que nós cometemos de erros, cometemos de pecado. O Senhor ama qualquer pecador. Qualquer. Pode ser aquele que a gente acha o pior. Nossa, como que alguém pode dar coitada da mãe desse menino? Ou dessa menina? Né? Mas a Bíblia diz o seguinte: o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
certo? Sempre que você sentir apático sobre sua missão no mundo, sempre lembre de Jesus, daquilo que Jesus fez na cruz por você e por toda a humanidade. Você deve se preocupar com que ainda não creram, com o povo que não, a igreja que ainda não foi alcançada, né? Que são os povos não alcançados. Existe uma igreja lá. Existe pessoas lá que foram, o Senhor morreu na cruz por elas. Agora nós estamos na época aí ruim, né? Lá no Afeganistão, e pessoas estão ali morrendo sem Cristo, sem salvação, né? Porque não é somente os cristãos que estão sendo perseguidos ali, é todo aquele povo que não está a favor do Talibã. Então você já pensou? O Talibã é extremista, são os rebeldes do povo islã. E o povo islã também precisa de Cristo, precisa ouvir falar quem é Jesus, eles nem conhecem a Jesus. Então é nisso que a gente tem que pensar, lembrar, orar, pedir para que o Senhor nos encha com esse amor, com o amor dele por outras pessoas. Pedir para que o Senhor nos encha cada vez mais, crie em nós vontade de falar do amor dele para as outras pessoas. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Um pai se lançaria de um prédio, uma mãe se colocaria na frente do filho para salvar a vida do filho. Qual o pai que não daria a sua vida? E é isso que o Senhor fez por nós. Ele deu o seu próprio, o único filho que ele tinha, ele deu para nos salvar. O que você está disposto a fazer para que as pessoas que você conhece possam ir para o céu? O que você está disposto a fazer? Há algo que você quer fazer? Faça, ore ao Senhor, peça ao Senhor, conte sua história, presenteie, dê um presente, uma Bíblia, um livro, esse livro mesmo é excelente, né? Chame a ela para comer uma pizza na sua casa, fala do amor de Jesus, faça as coisas com intenção. Ore diariamente por essas pessoas que você quer que aceite Jesus. Porque conforme a oração, o Espírito Santo já vai trabalhando no coração dela. E ele vai te dando direção. Ele vai te mostrando como deve fazer por essa pessoa. Não perca as oportunidades. Não perca. O Senhor, ele vai dando. Aproveite o máximo as oportunidades para contar as boas novas aos outros. Seja sábio em todos os seus contatos com eles. Alguém irá para o céu por sua causa? Será que alguém no céu poderá dizer: eu gostaria de agradecer a Delma, gostaria de agradecer a Cíntia, a Miriam, eu gostaria de agradecer a essas pessoas que falaram do amor de Cristo para mim? Será? Isso tô sendo confrontada. Quantas pessoas vai estar lá no céu? Vai olhar e dizer, o Senhor vai mostrar para mim: olha, Dama, essas pessoas aqui, elas aceitaram a Cristo através do seu testemunho. Elas aceitaram a Cristo porque ouviram o nome de Jesus saindo da sua boca. É isso. Não tem outra. E quanto mais o Evangelho rompe barreiras, mais perto fica a volta de Jesus. Mais perto fica a volta de Jesus. E que todos que nós amamos, e aqueles também que a gente acha que são nossos inimigos, né? As pessoas, não gostam, que nós possamos vê-los lá no céu. Que o Senhor possa nos dar essa graça. Porque a salvação eterna de uma única alma é mais importante que tudo mais que você possa conseguir na vida. Tudo mais. De repente você nasceu, você está aqui hoje
para levar somente essa alma aí aos pés do Senhor. E porque o Senhor, Ele não faz nada sem propósito. Que nós possamos continuar exercendo, né, o nosso papel, cumprindo a nossa missão. Que nós possamos continuar exaltando ao Senhor. Que nós possamos cumprir esses 5 propósitos que nós aprendemos neste livro, né? Que nós devemos o quê? Aqui, nós fomos feitos para ser membros da família do Senhor. Nós somos exemplos do seu caráter, exaltadores de sua glória, ministros de sua graça e mensageiros do Evangelho. Eu e você. Que nós possamos entender isso e praticar isso, viver isso. Não é somente entender e ficar com isso para nós, não. É colocar em prática. Eu aprendi, agora eu vou praticar. Agora eu vou progredir, agora eu vou ir até o final, cumprindo esse propósito. Então vamos aqui, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. Deus quer dizer algo ao mundo por meu intermédio. O que o Senhor quer dizer ao mundo pelo seu intermédio, pelo meu intermédio? Um versículo para memorizar. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. 1 Pedro 3, 15 B e 16a. Uma pergunta para meditar. Olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu compartilhasse? Com quem Deus gostaria que você compartilhasse a sua vida, o seu testemunho? Peça ao Senhor se você não sabe. Quem será? Confie em Deus, confie no Senhor. Descansa no Senhor, né? E espere que Ele vai te mostrar. Amém? Que Deus abençoe.